Olá, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua inscrição no curso de liderança do Ministério da Criança do nível 4. Que o Senhor te abençoe. O intuito aqui é apresentar o conteúdo do primeiro módulo, então se prepare. Já reforçando que tem como título Ensinando-os a desfrutar da palavra. Reflita comigo. As nossas crianças gostam de estudar a palavra de Deus? Elas compreendem que através da palavra elas conhecem Jesus e também o plano da salvação? Nós, como professores da Escola Sabatina, não apenas ensinamos a teoria bíblica, mas sim como as crianças colocá-la em prática na vida delas. E agora, vamos para o nosso primeiro tópico. Olha só, aspectos básicos de didática e pedagogia. Primeiro, o que é pedagogia? Olha só, pedagogia é ciência que estuda a educação. Outro ponto também. A pedagogia apresenta metodologias que são aplicadas ao ensino, atividades espontâneas, professor como facilitador, também através da interação social, as crianças aprendem como. Outra situação também. Qual é a função, então, do professor? A função do professor é criar um ambiente favorável para o ensino. Aprender requer participação ativa do aluno e o desejo de explorar o conteúdo. Vale algumas sugestões aqui. Primeiro, evitar falar por muito tempo sem que eles participem. Precisam dialogar com os alunos. Outro tópico, atividades manuais, experimentos, eles precisam colocar a mão na massa, sabe? Não ficar só ali como ouvintes, mas dialogar sobre o assunto abordado, também colocar a mão na massa, tem que ter atividades para eles de movimento, que ou seja trabalhos manuais, ou seja por experimento e aí por diante, né? Já falei sobre a importância do diálogo. Outra coisa, para conhecer o seu aluno é muito importante as visitas. Sabe? Através das visitas você conhece até mesmo as aflições, o porquê que ele age de tal modo. As visitas são de extrema importância. Quer conhecer o aluno? Vá na casa dele, conheça a família dele e você vai entender o porquê que ele age de tais formas na Escola Sabatina. Outra coisa também, vocês têm um manual auxiliar do professor. Utilize. Neste manual tem muitas atividades sugestivas que têm o intuito de ajudar este aluno também a ser esse participante, né? Na sala de aula e a interagir com os demais, eles aprendem junto. Então, lembre-se, o aluno como participante. Nós vimos a importância da participação ativa do aluno no processo de ensino. Agora, outro tópico também muito importante é sobre o ambiente. A gente precisa ter muita atenção de como foi organizado este ambiente. Vale reforçar que o ambiente precisa ser confortável, iluminado e, claro, com professores que atendem às diversas inteligências e estilos de aprendizagem. Outro tópico também é sobre as emoções. Compreender as crianças, entender como elas estão. Na apostila tem algumas atividades sugestivas ali para que você consiga identificar como essa criança está chegando na Escola Sabatina. Aproveitem, leiam e façam essas atividades aí na sua igreja. Entenda essa criança. A gente precisa compreender que as emoções como parte no processo de ensino-aprendizagem. Ainda falando sobre as emoções, por que é tão importante trabalharmos com as emoções em sala de aula? Primeiro, olha só, para manter a atenção do aluno no conteúdo a ser ensinado. Primeiro você compreende ele, receba com um sorriso, seja agradável. Utilize aí, por exemplo, essa sugestão que apresentou a apostila do scanner emocional, para que você consiga entender como está aquela criança. Tudo com a intenção de trazer essa criança para o conteúdo que você preparou para aquele sábado, né? Que as atividades possam atingir o objetivo central. Então, por isso é tão importante nós primeiro trabalharmos com as emoções. E as emoções
como ferramenta que Deus nos deu. Olha só esse texto. Entender que todas as emoções bem canalizadas são ferramentas úteis que Deus nos deixou para saber como melhor reagir em diferentes situações. Reforçando aí sobre o ambiente, então, olha só. A sala decorada, pois facilita a aprendizagem. Segundo tópico, atender às diversas inteligências. Terceiro, atividades que reforcem que Deus cuida de cada um de nós. E o quarto e o último coloquei aí, alunos se envolvam na decoração da sala. Então, ao chegar na sala da escola sabatina, esse aluno possa se identificar ali. Aqui é o meu lugar. Aqui tem atividades expostas que foram ele mesmo que fez, então também os demais alunos. Esse ambiente, todo o cantinho dele deve gerar aprendizagem e reforçar o cuidado de Deus para com eles e de que aquele lugar pertence a eles, que eles fazem parte, né? Membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jesus é o melhor professor, não tenha dúvida disso. E Jesus tinha metodologias muito específicas que ele utilizava para atrair os seus alunos e atingir os objetivos. Olha só, primeiro ponto que precisamos aqui aprender com Jesus é que Jesus estudava as Escrituras. Assim como Jesus, eu também preciso estudar as Escrituras. E ao estudar as Escrituras, ela dava força para Jesus. E Jesus utilizava as Escrituras como meio educacional. Outro tópico também, Jesus conseguia então trabalhar com os sentidos, audição, visão, tato, paladar e olfato, atraindo os seus alunos a si. E outro tópico, ele trabalhava com a razão, com a emoção e com a ação. Primeiro, que Jesus também estava atento às necessidades físicas dos seus alunos, isso é importante. Quando nós falamos lá sobre as emoções, né? Atenção, conheça qual é a necessidade do teu aluno, ajude o teu aluno. E Jesus também é coerente, praticava o que ele ensinava. Outro tópico importante, letra A aí, ó, exploração oral. Ele tinha objetivos claros, sabia do que estava falando, tinha clareza. Então, queridos professores, quando você for para a escola sabatina, tem os objetivos claros. Quais são ali os conteúdos que você estudou no manual, saiba explorar aí, né, a oralidade para que esses alunos fiquem atentos. Aí entra o tópico B aqui, ó, despertar e manter o interesse do aluno. Então, com a exploração oral com objetivos claros, você estando preparado, né? Você não pegou a apostila naquele momento, a lição naquele momento, você se preparou durante a semana, você tem objetivos claros no que você quer alcançar, que os seus alunos alcancem, né? Você consegue despertar o interesse dos seus alunos para que eles mantenham a atenção. E Jesus também narrava relatos curtos, ilustrativos, por exemplo, as parábolas. O que é uma parábola? É uma comparação ou uma ilustração, conseguindo assim atrair os seus alunos para si. Jesus também conseguia fazer perguntas para pensar e que também exigia ali uma resposta clara dos seus ouvintes. Mas sabe o que é mais difícil, o maior desafio é conseguir a reflexão dos alunos diante das perguntas. Outro tópico, nós precisamos instruir em todas as oportunidades que temos. Depois, outro tópico, usar os elogios, mas também não deixar de corrigir. Reforçar o que é positivo. Parabéns, você conseguiu. Por isso trabalhamos então aí na escola sabatina com os incentivos, que são importantes. Mas a gente precisa também corrigir com amor, com carinho, mas precisa ser feito, tá bom? Também compromisso com a salvação de seus discípulos. Preocupados, nós precisamos estar com a salvação dos nossos pequenos, o conduzindo a Jesus para que eles façam as melhores escolhas na vida. A Bíblia é mesmo uma joia preciosa
E na Bíblia são utilizadas muitas analogias. O que são analogias? Analogias consistem em comparar ou relacionar conceitos, objetos ou experiência. Apresentar para as crianças de forma simples o valor profundo das Escrituras. Lá na página 17, você encontra diversas analogias. Olha só, está falando sobre a luz. Só que aqui, quando fala daquele verso bíblico, Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui, quando fala luz, aponta para quem? Para a Bíblia. Outro também, quando se fala aqui lá em Mateus 4:4, fala sobre o alimento. Olha só, a Bíblia também pode ser comparada a um alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, através das analogias, também ensinamos para crianças conceitos muito importantes. Antes de estudarmos a palavra de Deus, precisamos estar em oração. Sempre em oração. Parece óbvio, né? Claro, Kátia. Mas como a gente precisa do poder do céu para ter clareza que Ele nos envia o Espírito Santo para que possamos, através da leitura da Bíblia, ensinar e aprender, claro, aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso é muito importante a oração quando você for estudar a Bíblia. Outro ponto importante também são os métodos, são os recursos didáticos que você vai utilizar aí para o ensino da Bíblia com as crianças. Olha só o que diz Ellen White no livro de educação, página 186. O uso de comparações, quadros negros, mapas, gravuras, será de auxílio na explicação destas lições e na fixação das mesmas na memória. Por isso é tão importante ali ter os métodos, né? E aí diz mais assim: pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. Por que será que ela disse isso? É interessante, né? Porque o tempo muda, novas coisas vão chamando a atenção das nossas crianças, a gente precisa também renovar, estar sempre se aperfeiçoando, buscando coisas atrativas que possam atrair as nossas crianças para o ensino da Bíblia. O ensino da Bíblia deve ter os nossos mais espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos e nosso maior fervoroso esforço. Olha só como nós precisamos dedicar tempo buscando estratégias para alcançar o coração de nossas crianças. Método LIB. O que é o método LIB? O método LIB foi implementado pelo Ministério da Criança na Espanha. LIB significa Laboratório de Investigação Bíblica Infantil. Olha só, Laboratório de Investigação Bíblica. Que bacana! É um método que incentiva a participação ativa dos alunos na hora de estudar a lição e a Bíblia. Este método consiste em 3 passos: observação, interpretação e aplicação. Então não deixe de ler aí lá na página 19 sobre este método, muito interessante para nós e possamos utilizá-la na nossa escola sabatina. Crianças e adultos gostam da dramatização, não é verdade? A dramatização das histórias permite que a criança se envolva ativamente nas histórias através de uma breve representação. E na apostila tem muitas sugestões para que você utilize este método aí na sua escola sabatina. É uma forma de atrair as nossas crianças ao conhecimento-chave da Bíblia. Então, use e abuse. Algumas recomendações para escolher os recursos que serão utilizados aí na sua classe da escola sabatina. Então, ao escolher um material, que o conteúdo seja espiritual e que não tenham ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Também tenham atenção com os desenhos, que eles sejam agradáveis e não irônicos. Também atenção com a faixa etária, então de acordo com as características e desenvolvimento das crianças. Quando for levar um material para a escola sabatina, né, que aquele material
atenda ali as crianças do hall ou do primário, conforme a faixa etária deles. Então, esteja atenta a isso, tá bom? Outro tópico também, cuidado, não use fábulas ou histórias nos quais os animais falam. Também cuidado especial com histórias de heróis, filmes e desenhos atuais. A Bíblia é repleta de histórias. Nós temos o nosso manual também, por isso nós também temos na associação a apostila das histórias que serão contadas lá na igreja no momento infantil. Então são histórias, bíblicas com fundamento espiritual, que tem como objetivo atrair essas crianças a Jesus. Também cuidado ao escolher material, que esses materiais você possa dar os direitos autorais de quem de fato produziu, sempre colocando o nome ali, o link de onde você tirou, tá bom? Na apostila de estudo também tem diversas técnicas aí para ajudar nossas crianças a memorizarem os versículos da Bíblia. Mas por que é tão importante que as nossas crianças memorizem os versos da Bíblia? Primeiro, porque através da memorização da Bíblia, nós crescemos na vida espiritual. E também permite guardar na memória porções da palavra de Deus. Finalizando a apresentação, deixo com vocês este texto escrito por Ellen White no livro Educação, página 189. No estudo da Bíblia, exige o nosso mais diligente esforço e constante pensamento. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.